Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Mateus e a Cíntia para celebrar este casamento. Gostaria que todos prestassem bastante atenção numa palavra. Os convidados podem sentar, pode ficar à vontade. No capítulo 2 de João, fala aqui a respeito de Jesus ter ido a um casamento. Está escrito assim: E ao terceiro dia fez-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Dá uma parada aqui para entender isso. A mãe de Jesus, por ser uma mulher espiritual, ela entendeu quando Jesus disse: Mulher, não é chegada a minha hora. Então Jesus estava naquele casamento apenas como um convidado. Não era chegada a hora dele, mas ela fez chegar essa hora quando ela disse: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então a hora de Jesus na nossa vida vai partir do momento que nós começamos a obedecer o que ele disse. Então esse casamento aqui estava faltando vinho. O vinho representava alegria. O casamento mal começava, já estava faltando a alegria daquele casamento. Só que Jesus, ele começou a trazer essa alegria de volta. Aqui diz no versículo de número, vou repetir aqui o 5, diz: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metratas. Disse Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Então aqui diz que Jesus manda pegar as talhas da purificação. Então o que faltava para aquele casamento era uma purificação. Então tem que haver uma purificação no casamento. Tem que haver santidade no casamento. Tem que haver temor de Deus no casamento. No casamento, quando as pessoas pensam assim, casar para ser feliz, estão casando pelo motivo errado. A pessoa tem que pensar: eu vou casar para fazer a minha esposa feliz. Eu vou casar para fazer o meu marido feliz. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos ter de volta. Vocês estão entendendo? Então é necessário que, quando você coloca Jesus no seu casamento, traz ele para o seu casamento, não apenas como convidado, mas como Senhor do seu casamento. E você começa a colocar a sua vida baseada na palavra de Jesus, fazendo tudo o que ele disser. Então, o seu casamento nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar amor, porque Jesus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Então, aqui diz, ainda no versículo de número 8, diz assim: E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados, que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então aqui Jesus começa a fazer uma obra justamente porque a mãe dele fez com que essa hora dele chegasse. Ela falou: Faça tudo quanto ele vos disser. Então a primeira coisa que Jesus queria trazer para aquele casamento era a purificação. Então no casamento não pode haver segredo. Está entendendo? Quando há um casamento, é necessário que entenda que um está vivendo para o outro. Se completou os dois, que era as 2 metades se juntaram. Então agora tudo que você tem que pensar na vida, em fazer, tem que comunicar. Está entendendo? Tem que haver um compartilhamento de todas as coisas. Está entendendo? Porque quando se há um egoísmo no casamento, ele não vai muito longe. Não pode pensar só em si mesmo. Tá certo? Tem uma outra passagem aqui em Mateus,
deixa eu pegar aqui, Mateus, no capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, Jesus estava já encerrando o Sermão do Monte. E quando Jesus encerrava o sermão, ele diz assim no final: todo aquele, pois, que escutar essas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento, combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui Jesus fala que tanto a casa que está na rocha como que está na areia sofreram os mesmos ataques, seja do vento, seja da chuva, seja das correntes de água, mas a que está na rocha é aquela que ouve a palavra e pratica. Aqueles que colocam Jesus não como apenas um convidado no seu casamento, mas como o senhor do seu casamento. Então, ainda que todos nós enfrentamos chuvas e ventos no casamento, sim. Está entendendo? Independente de estar na rocha ou de estar na areia. Só que quem está na rocha vai sobreviver, vai passar por todas as etapas de cabeça erguida. Então é importante que você traga Jesus para todo momento da sua vida. Quando você cria filhos, é necessário que você pergunte a Jesus como deve criá-los. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Então, quando você traz Jesus para a sua vida e você deixa ele te guiar, é como Davi dizia: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Você veja um lugar como este, uma grama tão verde, bonito, um lugar tão bonito, mas o que Jesus tem é muito mais bonito do que isso. Está entendendo? O que Jesus tem para realizar nas nossas vidas é algo que é incomparável. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu, não subiu o coração, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então coloca Deus na frente, em toda a etapa da vida. Antes de tomar atitude, faça como Davi, o salmista Davi diz no Salmo de número 16, no versículo 8. Ele diz assim: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É por isso que ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Então, o momento que Davi não colocou o Senhor na frente, foi quando ele vacilou. Foi quando ele deixou de olhar para o mandamento de Deus, que dizia: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí Davi cobiçou a mulher de Urias. E com isso ele trouxe uma grande derrota para a sua casa, porque ele deixou o mandamento de Deus de lado. Mas houve um grande arrependimento em Davi. Está entendendo? Então, quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, como ele dizia: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, você em todo o tempo vai andar na luz e com certeza você vai ter direção para a sua vida. Então, nunca tenha Jesus apenas como um convidado ou no momento que você precisa, mas em todo o tempo na sua vida. Mas é a hora que você clamar, que você chamar, ele estará sempre pronto para atender. Mas é necessário que você queira andar com ele. Amém? Então, nós vamos agora já para os momentos onde vocês tanto esperam, né? Passar os dias programando para esse momento, para finalizar aqui a cerimônia. Amém, pessoal? Quando vou falar com Deus, costumo seguir 3 passos: agradecer, pedir perdão e, de vez em quando, pedir alguma coisa. São esses três passos que vou seguir agora para me dirigir a você. Quero te agradecer por esses 8 anos de companheirismo, amizade, amor e compreensão. Te agradeço por cada bom momento vivido ao seu lado, pela sua vontade de viajar e conhecer novos lugares. Te agradeço por cada cartinha trocada e por cada surpresa que me fez. Sou muito feliz por dividir minha vida com você. Também quero me desculpar pelos momentos em que estive ausente, em que te magoei de alguma forma e que falhei como pessoa, companheiro e marido. Por último, peço que continue a ser essa pessoa especial, com um coração generoso, sincera e amável. Peço também que continue
a cuidar da nossa família, como você sempre fez desde o início do relacionamento, sendo paciente e tendo sabedoria nos momentos de crise. Que Deus continue a abençoar a nossa família, que agora está aumentando. Te amamos. Antes de começar, eu queria só deixar uma palavra que a gente sempre leva para a vida, né? A gente sempre fala dela. É o Marcos 10, de 6 a 9. Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Bom, enfim, a nossa cerimônia de casamento. Esperei muito por esse momento e hoje eu quero agradecer a Deus, porque um dia, quando eu estava saindo da escola, tive uma conversa com ele e pensei em como seria a pessoa perfeita para mim. Nesse dia, eu disse não só características físicas, mas também as qualidades que mais importavam para mim. Pedi um homem trabalhador, bondoso, inteligente, entre outras coisas. Pedi também que ele viesse somente quando eu estivesse preparada, na hora certa. Mas Deus, sendo muito mais sábio e bondoso, me enviou você, que é muito mais do que eu pedi, mais do que eu imaginava ou que eu merecesse. Agradeço tanto a Deus por ter você ao meu lado. Quando nos conhecemos há 9 anos atrás, não sabíamos o significado de amar e como saber se não era passageiro. Hoje não só sabemos, como podemos materializá-lo através de nosso filho ou filha. Agradeço por ter paciência comigo, por me entender, por me dar mais do que eu mereço. Você já é um excelente marido e eu tenho certeza que você vai ser um excelente pai. Muito obrigada por tudo que você já fez por mim. E nós também te amamos. Amém. Vamos aplaudir, pessoal. Que lindo isso aqui. Glória a Deus. Mateus Murari Azolim. O senhor aceita a Cíntia como sua legítima esposa? Aceito. Para honrá-la, para amá-la, para viver para ela, até que a morte separe? Sim. Amém. Cíntia Mara de Souza Marcelino. Você aceita o Mateus como seu legítimo esposo? Aceito. Para amá-lo, servi-lo, honrá-lo, até que a morte separe? Sim. Amém. Eu os declaro marido e mulher. Vamos estender a mão para cá, vamos fazer uma oração por eles, pessoal. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença para apresentar a Ti este casal e pedir a bênção do Senhor sobre eles. Meu Deus, nós estamos estendendo a mão para declarar, meu Deus, de coração, que eles sejam uma bênção diante de Ti, que sejam felizes, Pai, porque nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por este casamento, pessoal.